Terceiro vídeo, eu tô com a mesma camiseta, já tô suando, caindo, gotejado. Mas, ó, se inscreve no canal, curte, compartilha. E aqui é o JP, luz, câmera, high speed. E bora pra vinheta. Então, gente, ó, veio a vinheta e eu já vou preparar qualquer pessoa que esteja assistindo. Hoje a gente vai falar de um documentário, de novo. É também um documentário póstumo, mas a gente vai falar do maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. E se você discordar de mim, sai do canal. Vai, vaza. O filme de hoje é o documentário do Senna. O documentário é de 2010. A nota dele do IMDb é sensacional, um 8.6, acho que foi escolha minha entrar nessa temporada, porque ia ficar pra próxima, então falei, não, entra nessa que o documentário é bom. E ele entrou, então, nessa leva de episódios pra gente falar. E é um documentário que foca na vida automobilística do Senna, ele não foca na vida pessoal. Apesar de ter alguns detalhes da vida pessoal, ele foca muito mais na carreira profissional dele. Então o documentário começa primeiro falando dele da época de kart. E se você for ver, o documentário é exatamente divididinho, de acordo com as fases dele, do tipo do kart, pulo a carreira intermediária e já depois a Fórmula 1. Então ele menciona até que um dos maiores pilotos que ele admira era um cara que ensinou ele a pilotar kart. E o filme mostra a Lotus Preta, que, na minha opinião, é um dos carros mais sensacionais que já existiu. É um carro lindo. Além disso, tem um grande JP escrito no carro, então não tem como eu não amar o carro. Mostra a primeira vitória dele, porque o Balestre foi pode censurar, o Balestre foi um tremendo filho da puta e cancelou a corrida no meio e mandou o Prost ser campeão daquela corrida. Então, tomar no cu Balestre. Só pra vocês terem ideia, como você fala do piloto favorito de automobilismo, já tem um bate-boca. Na Lotus, foi o primeiro pódio dele. E aí a direção veio bater boca comigo falando que foi o primeiro título. Mas não foi o primeiro título. Foi o primeiro pódio dele, com o Alan Prost junto, que na minha opinião foi o maior rival dele internacional. O maior rival dele nacional pra mim sempre vai ser o Piquet, que é um piloto tão bom quanto ele. Não desmereço o Piquet em nada, o Piquet é sensacional. Piquet fez drift de Fórmula 1, cara. Não tem coisa pra se fazer igual. E dando continuidade falando do documentário. Logo depois já mostra a McLaren. E aí na McLaren é a rivalidade Senna-Prost, assim, direto. Então tem a primeira temporada, eles disputando. A vitória do Prost no primeiro ano, que inclusive foi aquela batida meio polêmica, que o Senna ia cortar por dentro, o Prost veio por fora. E deixou bater, ele não bateu, entendeu? Percebeu a diferença? O francês levantou a bandeira branca e o brasileiro bateu, entendeu? Daí é normal. Aí no ano seguinte, em 91, que ainda... Não, 91 não, desculpa, 90, mostra ele disputando de novo com o Prost, e aí vem a famosa frase que foi a revanche do Senna. Porque simplesmente, se o Prost não completasse a corrida, o Senna já era campeão. Então o que o Senna faz? Ele vai reto. Ele não desvia de ninguém, o Prost está do lado, se não me engano, é uma Ferrari, já não era mais McLaren, os dois já eram de equipes diferentes. E o Prost cai fora da corrida, então bye francês, cara, você perdeu. E aí já é o segundo título do Senna, que é o de 90. Eu tive que olhar minha cola aqui, porque eu não lembro tudo de cabeça, então relaxem. Logo depois, mostra a temporada de 91, que na minha opinião foi uma temporada que ele não teve competição alheia, por assim dizer. O rival dele era o Mansell, mas para sorte dele, para sorte de todo mundo, o Piquet também foi rival do Mansell, e o Mansell eu acho que ele é o eterno segundo lugar, ponto. Ele é um cara que dirigia muito bem, mas não ganhou quase nada. Pode falar em um cara que dirigia muito bem. Por quê? Pilotava. São duas coisas diferentes. Só para dar razão agora para a direção. A direção falou para eu corrigir o termo dirigir e pilotar. O Mansell pilotava muito bem. Dirigir eu não sei, porque eu não sei nem se ele tem CNH. Eu, particularmente, também não tenho, então foda-se. E aí, continuando a história
do documentário vem a parte que começa a ficar tenso, que foi a temporada seguinte, a de 93, que já foi com a Williams com aquela suspensão inteligente. E isso daí foi um negócio que revolucionou a Fórmula 1 como um todo. E se você parar para pensar, a década de 90 foi uma década que revolucionou muita coisa. No cinema, você já começou a ter, por exemplo, Jurassic Park, em 93 também, se não me engano, que já era um esquema de gravar filme diferente. Então, se na arte estava a tecnologia implicada, no esporte extremamente competitivo, provavelmente um dos esportes mais competitivos no que depende de tecnologia, ela também ia estar aplicada. Então, era muito desigual a comparação entre uma McLaren e uma Williams nessa época. Não tinha páreo. E aí vem a temporada de 94. E essa temporada de 94, quem lembra o que aconteceu em 94 sabe que é o... Ó, tô até apreensivo. É a temporada, na minha opinião, a mais triste de Fórmula 1. Eu tenho que admitir que assim, o Senna era meu ídolo, eu tive poucos ídolos na vida, e o Senna foi um dos maiores que eu tive. Então eu acordava cedo para assistir Fórmula 1, pleno domingo, vamos lá, assistir o treino quando dava para assistir. E aí eu acordei cedo nesse domingo, ele estava vencendo, ele estava em primeiro, a batida foi muito forte, já tinha falecido o Ratzenberg no dia anterior. Teve um acidente do Barrichello no outro dia, então foram 3 acidentes. Foi uma sexta de acidente, não fatal, com o Barrichello. O sábado de treino, acidente fatal com o Rosberg e a corrida fatal com o Senna. Então já era uma corrida que estava meio avisada, ó, tem alguma coisa de errado aí. Você vê no documentário que o Senna estava muito apreensivo, então você tem, durante o documentário inteiro, você escuta o Reginaldo Leme falando, você escuta a opinião de alguns outros comentaristas estrangeiros. O documentário não é brasileiro, ele é feito em parceria entre a Universal e acho que é o Canal Estúdio, não tenho certeza, preciso confirmar. Então, é um documentário que não vai ter aquela visão brasileira do o cara é o herói, não. Eles estão dando uma visão do profissional. E você pode falar, cara, o profissional que ele foi excepcional. Você até pode falar que o Schumacher tem mais título que ele e tudo mais. Eu conheço alguns fãs de Schumacher. E o que eu tenho para falar pro Schumacher é o seguinte, pega esses 7 títulos e enfia no cu. Simples assim. Você só ganhou porque não tinha competição. E vamos voltar pro assunto. O assunto é Senna, não vou ficar irritado com o Schumacher. A direção vai botar aqui o vídeo do acidente. Eu, particularmente, fazia muitos anos que eu não assistia esse vídeo do acidente. Eu lembro que eu assisti o documentário faz menos de 2 horas. Eu reassisti porque eu já tinha assistido ele antes. Eu assisti ele de novo e, cara, de novo eu chorei porque foi uma perda muito grande. Assim, pro esporte foi uma perda muito grande, porque era um piloto excepcional. Ele entendia de ser agressivo na hora que tinha que ser agressivo, ele aprendeu a manter a liderança, tanto que no documentário mostra uma corrida dele, se não me engano, é Mônaco. E ele tá disparado na frente com quase 1 minuto de diferença pro segundo colocado, e ele bate o carro porque ele tá rápido demais. Não foi nenhuma batida feia, nada, mas assim, o cara tava tão pilhado de ganhar que ele não tirou o pé em nenhum momento. Então, você entende que nessa carreira dele, de 88 até 94, ele já começou como um piloto excepcional e ele se tornou o melhor. Então, como eu falei no início do vídeo, se você discorda de mim, pode comentar aqui embaixo, mas me dê bons motivos. Pessoas, teve uma pausa aqui, então provavelmente vai ter um corte seco aqui, porque fui eu e a direção conversando. E a direção me falou, eu vou falar o que mostra no documentário. O documentário mostra a carreira dele de 88 a 94. Então mostra da Lotus até a Williams. A direção me falou, como que é o nome do carro? Fala alto aí pro pessoal ouvir. Fala o nome do carro que ele dirigiu primeiro, que eu esqueci. Toleman. A Toleman. Que ele teve um pódio em 84, é isso? Então ele fala que tem um pódio em 84, em Mônaco. Eu não vou confirmar essa informação, então vocês comentem aqui embaixo. Em 88, no documentário é citado que é o primeiro pódio dele. O documentário também tem ele ficou datado recentemente, porque o documentário é de 2010. E ele fala que desde a morte do Senna não tinha tido nenhuma outra.
Só que em 2015 a gente teve mais um falecimento durante o GP, que foi do Jules Bianchi. Eu não lembro de que país que ele é, mas eu acredito que ou ele é francês ou ele corria por uma escuderia russa. Então não tenho certeza dessa informação porque eu não acompanho mais tanto Fórmula 1. Então teve na temporada de 2015 o falecimento do Jules Bianchi. É um acidente que não foi por causa de segurança do carro, na minha opinião, mas sim por causa de segurança da pista, porque o Jules Bianchi ele bate no carro de apoio. Ele não bateu no guarda-rail ou coisa assim, ele bateu num guincho. Então foi um acidente meio fora dos padrões de Fórmula 1, ele não bateu em outro carro de corrida. E então o documentário peca nesse negócio porque no final do documentário relaciona isso, mas o documentário de 2010, que mais daí foi em 2015, não tinha como eles adivinharem, e é meio lógico isso, né, gente? Então, cara, é difícil falar, porque o cara é o meu maior ídolo, um dos, eu tenho um outro que também que está falecido também. Então, não tem muito o que falar. É aquele documentário, cara, que você pega pra assistir. Eu não sei se ele tem aqui no YouTube, mas deve ter. Se não tiver no YouTube, talvez tenha na Locadora Vermelha ou no Amazon, em algum deles. Então, é só procurar que você acha. E se você não conhece a carreira do Senna, cara, pega pelo menos os GPs que ele largou atrás e chegou em primeiro, cara. Isso daí já vale pra você se empolgar com o esporte. Porque se você pegou a época do Schumacher e Barrichello, que não tinha competição nenhuma, ou se você é mais velho, pegou a época do Mansell e do Piquet, em que o Piquet dava um baile no Mansell, e aí o pessoal argumentava que o Mansell era um extremamente competidor e tudo mais, mas não era. Então as corridas do Senna valem muito a pena para você conhecer o esporte. E antes que eu comece a embargar a voz e tudo mais, então ó, se inscreve aqui no canal, dá o like aqui, clica no YouTube para assistir outro vídeo, fica com a gente. Eu vou trocar de camisa porque hoje eu não gravo mais nenhum programa. E é isso, pessoal. Falou!